Olá, o assunto de hoje é alimentos proibidos. E não, esse não é um vídeo sobre dieta alimentar. Ele tem a ver com a perspectiva doutrinária, o que a Bíblia diz acerca da comida e de determinados alimentos tidos por alguns como sendo proibidos ou restringidos a nós, os cristãos. Então eu quero começar por 1 Timóteo capítulo 4, e eu vou ler do versículo 1 até o 5. O texto sagrado diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, quero destacar mentiras aqui, e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, diferente daqueles que falam mentira, a Bíblia está falando dos que conhecem a verdade. Esses, a Bíblia diz, deveriam receber com gratidão os alimentos que Deus criou para serem recebidos dessa forma. E no final, Paulo diz assim: pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, outras versões diz ações de graças, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Para que a gente entenda essa discussão que se tornou tão forte desde os primeiros dias da Igreja de Cristo, né? Percebemos isso no livro de Atos, nas epístolas, e é um assunto polêmico que se estende até os dias de hoje. Nós primeiro precisamos estabelecer um pano de fundo, um certo background. E para que a gente entenda essa discussão sobre proibição de alimentos, né, que seria utilizada por esses espíritos enganadores, por gente que está apostatando da fé, né, por gente que obedece ensinos de demônios, né, a hipocrisia de gente que fala mentiras, nenhum desses adjetivos é considerado em perspectiva nenhuma como algo positivo, muito pelo contrário. Então, a Bíblia está falando que essas pessoas exigem abstinências de alimentos que não só Deus não exigiu, como Ele criou para que nós recebêssemos com ações de graças. Então vamos tentar entender aonde começa isso tudo. No Antigo Testamento, nós temos um capítulo inteiro no livro de Levítico, do versículo 1 até o versículo 46, que trata a respeito dos alimentos proibidos. Quais eram os tipos de animais, peixes, aves e insetos que poderiam ser consumidos como alimento e quais aqueles que não poderiam. Bom, para não me estender lendo toda essa lista de Levítico 11, eu quero ler pelo menos Deuteronômio 14, 5 versículos, do 3 ao 8, que traz um resumo. Ele diz assim: não comam coisa alguma abominável. São esses animais que vocês podem comer. Aqui era o sinal positivo. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou têm a unha fendida, vocês não podem comer o cabelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Desses vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Aliás, alimento impuro não era só os animais restringidos especificamente, né? Mas também essa questão do animal encontrado morto. Em Levítico 22, 8, nós lemos: do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Então, é esse pano de fundo que vai nos ajudar a entender o dilema do apóstolo Pedro. Quando em Atos capítulo 10, a palavra de Deus nos fala a respeito de Pedro na cidade de Jope, e o texto sagrado diz assim: no dia seguinte, eu vou ler Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro está aguardando a preparação da comida lá no terraço, em oração, e nesse momento ele tem um êxtase, uma visão. A Bíblia diz: viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado da terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo, preste atenção na expressão, todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Então Pedro está tendo uma visão de Deus,
Todo tipo de animal é apresentado. A voz diz, levante, mate, coma, e diz, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca, observe o nunca, comi nada, ênfase também aqui para o nada, impuro na minha vida. Ele está falando dessas restrições da lei de Moisés. A Bíblia diz assim, pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Muitos usam esse texto de Pedro para tentar dizer, a partir desse texto, que Deus purificou todos os alimentos. Na verdade, o que aconteceu com Pedro foi que Deus fez uso de uma alegoria para que Pedro entendesse uma outra verdade. Pedro teria um grande preconceito, uma grande dificuldade de pregar o evangelho aos gentios, que pela própria lei eram considerados impuros. E Deus está dizendo, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus usa um exemplo. Então, nesse momento, nós não temos ainda nenhuma definição de mudança doutrinária a respeito da questão dos alimentos, a não ser um Pedro que, chocado com a visão, diz, não, eu nunca fiz isso. É quase como se ele dissesse para Deus, nem o Senhor vai me fazer desobedecer a lei. E a palavra de Deus, né, nos mostra que houve uma insistência da parte de Deus. Aquilo se repetiu por 3 vezes. Vamos imaginar que Pedro foi pego desprevenido na primeira, na segunda ele já teve tempo de repensar, mas ele continua dizendo não para Deus na terceira. Bom, vamos pular esse texto, que sozinho não serve para uma base doutrinária, mas nós precisamos nos questionar o que o Novo Testamento, o que a Nova Aliança ensina. Então a Nova Aliança veio trazendo um tempo de mudanças e reformulações em relação à lei do Antigo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 9, o versículo começa ao citar detalhes do funcionamento do tabernáculo, de como se processava o culto. O texto começa dizendo, isso é uma parábola para a época presente, uma alegoria, uma ilustração, ou, como falamos na teologia, há uma tipologia por trás desse ensino. E aí ele entra no verso 10 dizendo, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, é importante que a gente entenda que a própria Escritura reconhece que essas determinações da lei tinham um prazo de validade, impostas até o tempo oportuno de reforma. A Bíblia sinaliza claramente que a nova aliança vem trazendo reforma em todo o sistema de lei. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que no Velho Testamento, sim, havia essas restrições de alimentos que eram considerados impuros, enquanto outros eram considerados puros. Agora, e o Novo Testamento? O Novo Testamento começa nos apresentando uma ideia de mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Todo o livro de Hebreus constrói uma linha de raciocínio mostrando que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico que predominou na velha aliança. Todo o livro de Hebreus aponta para essa mudança de sacerdote e apresenta Jesus agora como nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz, mudou sacerdócio, mudou lei. Então nós precisamos entender essa dinâmica da mudança de lei. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Não está falando que todo e qualquer tipo de lei, mas de forma muito específica, a lei de Moisés, com todos os seus rituais, com todos os seus detalhes, que, como lemos, foram impostas até um tempo de reforma. Em Gálatas, no capítulo 3, dos versículos 23 a 25, Paulo nos ajuda a distinguir o antes e o depois de Cristo. Ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, outras versões dizem o aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Todos esses textos claramente apontam uma mudança, né? Não em relação aos valores, né, morais, aos mandamentos, né, que podemos tratar dessa forma, como mandamentos morais, que eles perduram. Então, por exemplo, Deus puniu o homicídio antes da lei de Moisés, estabeleceu um mandamento em relação a isso antes da lei de Moisés. Durante a lei de Moisés, isso foi sustentado. E depois, na manifestação da graça, a Bíblia diz, né, que os homicidas não podem herdar o reino de Deus. Então nós temos determinadas leis que estão acima desses ritos do Velho Testamento. Então vamos focar nisso. Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim, e não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos,
que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Ele não está dizendo que lá na antiga aliança, quem obedeceu a Deus não teve proveito nenhum que foi feito. Mas, obviamente, ele está dizendo que isso não gerava acréscimo. Todas essas coisas eram símbolos de bens vindouros. Na verdade, o Senhor Jesus, e nós precisamos transicionar e entender o que a nova aliança diz, o Senhor Jesus abordou esse assunto. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, eu quero ler do versículo 14 até o 19, a Bíblia diz assim: e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Normalmente, quando Jesus diz escutem, entendam, ele quer uma atenção diferenciada do restante dos seus ensinos, que são todos importantes, mas aqui, de alguma forma, ele está destacando algo. O Senhor Jesus diz, escutem e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Está falando de comida, de alimento. Alimentos impuros contaminavam as pessoas que o ingeriam. Ele diz, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Então o Senhor Jesus disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. De novo ele está dizendo, prestem atenção. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. E Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreende que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Então Jesus está falando de alimento, entra no estômago e depois é eliminado. E assim, diz o verso 19, Jesus considerou puros todos os alimentos. Vou repetir, e assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Nós precisamos entender que quando Jesus diz um novo mandamento vos dou, ele está anunciando não só a mudança de sacerdócio, mas a mudança de lei. Quando ele repete por várias vezes, ouviste o que foi dito aos antigos, ele menciona a lei de Moisés, para logo depois dizer, eu porém vos digo, é evidente que o tempo todo ele está dando um upgrade, uma atualização nos mandamentos. E agora, Jesus estabelece um padrão e considera todos os alimentos puros. Esse é só o começo da conversa. Vamos seguir. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 25, e a maior parte dos textos que tratou melhor do assunto são textos dirigidos, em especial, aos gentios. Porque um problema que houve no início da igreja é que os judeus convertidos tentavam judaizar os gentios, os não-judeus que se convertiam. Infelizmente, esse tipo de erro acontece e muito dentro das igrejas até hoje. 1 Coríntios 10, 25, Paulo diz, comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Então ele está dizendo, você não precisa questionar que animal que é, você não precisa questionar a procedência. Se você olhar o contexto, ele vai ver que até culto a ídolos pode estar envolvido, o que muitos consideravam então uma carne contaminada, abominável. Ele diz, comam de tudo. Traduzindo, falando num português, numa linguagem moderna, liberou geral. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Em Romanos 14, também versículo 14, Paulo diz, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada, destaque para a palavra nada, nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. No capítulo 14, ele vai falar de pessoas que são fracas, débeis na fé, de gente que acaba pecando, porque o que não procede da fé é pecado. Então ele diz, se a pessoa acreditar nisso e violar sua consciência, então sim, ela se contaminou. Mas o que ele está nos mostrando é que, como padrão, esse tipo de alimento diferente, antes restrito, agora não é considerado proibição e nem tampouco contaminação. E diz nada impuro em si mesmo. A não ser que, equivocado por uma crença errada, a pessoa acreditando nisso, de fato, tenha que lidar com a realidade da impureza. Depois, no mesmo capítulo 14 de Romanos, agora eu vou ler dos versículos 19 a 21, Paulo diz, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas, vou repetir, todas as coisas, na verdade, são puras. Ele diz, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós temos direito a comer qualquer coisa, mas nem todo mundo tem a mesma consciência. E para entender isso, nós vamos gastar tempo lendo todo o capítulo. Você tem que começar já dos primeiros versículos de Romanos 14, quando ele diz, um acredita que pode se comer de todas as coisas, outro acredita que só pode comer vegetais, legumes. Ele vai chamar esse, que acredita na restrição de alimento, de débil na fé. Mas Paulo está dizendo, respeite ele. Em outras palavras, ele está dizendo, se ele não tem o conhecimento bíblico, você também não precisa, em nome do seu conhecimento, da sua liberdade, atropelá-lo.
Então Paulo está dizendo, ao mesmo tempo que nós temos que levantar a bandeira de mostrar a doutrina bíblica do que é certo e errado, e não deixar a gente botar um rótulo de proibido em algo que não tem, por outro lado ele está dizendo, às vezes nós temos que abrir mão do que nos é direito, para também não causar escândalo. Então vamos continuar. E diz, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Novamente ele repete isso, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Esse é um aspecto, né, que nós precisamos levar em conta. O que é pecado é fazer o irmão tropeçar e não necessariamente a comida que é ingerida. Podemos levar em conta ainda 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8, quando ele diz, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comermos. Então ele está dizendo, espiritualmente falando, não faz a menor diferença, né, diante de Deus, para agradar a Deus, não há nenhum tipo de lucro e nem de perda comendo ou não comendo. Então, o que nós temos aqui, obviamente, é uma passada de régua muito clara, mostrando que quaisquer restrições que imperaram na antiga aliança, elas foram restringidas na nova. Há determinados grupos que são contrários à carne de porco. Tem gente que não é nem por declarações, né, do Antigo Testamento, alguns criam até outras, né, percepções, dizendo não, determinados tipos de animais trazem uma carga espiritual junto e estabelecem restrições que o Novo Testamento não estabelece. Agora preste atenção, não estou dizendo que você não deva comer de forma inteligente e buscar aquilo que é saudável. Uma coisa é não ter uma restrição de que a carne de porco, né, ao ser consumida, que ela venha a ser pecado, a gente entender isso. A outra é você, então, comer qualquer tipo de porco criado de qualquer forma ou em qualquer condição. O que eu estou discutindo aqui não são aspectos de higiene, né? Aliás, na verdade, a alimentação saudável é algo que todos nós deveríamos reaprender, mas nós estamos discutindo a questão espiritual. Agora, pastor Luciano, então, liberou geral mesmo, não tem nenhum tipo de restrição hoje? Eu não diria isso. Nós já vimos um destaque que o apóstolo Paulo dá, quando em 1 Coríntios 14 ele fala a respeito de pessoas que não estão andando segundo o amor de Deus. Então, por exemplo, no versículo 15, Paulo diz, se o seu irmão, Romanos 14, 15, se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. A Bíblia está dizendo, não atropele outro, não defenda de forma egoísta a sua convicção. Eu vejo gente tentando defender algumas opiniões e não é que doutrinariamente eles estejam errados, mas a sua conduta violenta o código da mesma palavra de Deus que eles estão usando para defender a questão doutrinária. Então nós precisamos entender que há situações onde a gente não apenas pode, mas deveria se poupar. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, né, de pessoas que se converteram vindas todas da idolatria, do paganismo, e ele começa a falar das comidas consagradas aos ídolos, né, que no meio dos pagãos, dos gentios, isso era muito comum. Então ele diz assim, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, vou ler 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 4 até o 13. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então Paulo está dizendo, gente, o ídolo não dá essa moral toda. Ele não é nada e nós sabemos que só tem um Deus. Porque ainda que existam alguns, são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores
Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. E diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. E diz, uma coisa é o conhecimento que eu e você temos, outra é o que os que estão perto de nós têm. Então ele diz, alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, gente que veio de um background antes da conversão, que tinha toda essa prática, de repente, aquele novo convertido sem entendimento, ele começa a ficar com medo. Eu estou me contaminando, eu estou espiritualmente falando, me prostituindo, né? Agora, a palavra de Deus diz o seguinte, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, já lemos isso antes, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então a advertência aqui, igual a Romanos 14, é clara. Aí depois ele diz, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, pede-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então Paulo está dizendo, não existe uma restrição sobre alimentos específicos, mas existe uma restrição sobre uma conduta errada para defender alimentos certos. Então, além disso, uma segunda coisa que eu e você precisamos entender, né? Essa declaração, eu já li Romanos 14, e eu quero insistir, esse ponto é importante. Se o teu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo, honrando o irmão sem atropelá-lo, às vezes abrindo mão de um direito para não passar por cima da consciência fraca de alguém e escandalizá-lo, aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Quando o evangelho começou a ser pregado entre os gentios, uma das primeiras igrejas que se formou com gentios convertidos foi a igreja de Antioquia. Atos capítulo 11 nos mostra que os apóstolos enviam Barnabé para cuidar dessa nova igreja e liderá-la. Barnabé, em determinado momento, busca Paulo, agora convertido, e o leva para ser parte da sua equipe ministerial na igreja de Antioquia. Até que em determinado momento, Atos 15 nos mostra que certos judeus desceram de Jerusalém, tentando judaizar os gentios que haviam se convertido, tentando exigir que eles se circuncidassem, se sujeitassem aos ritos da lei do Velho Testamento. Eles se posicionam, se levantam para defender a salvação pela graça mediante a fé. E, diante disso, o concílio de Jerusalém, a reunião não só dos apóstolos, mas de todos os presbíteros, os anciãos da igreja, chega a um consenso, e eles dizem assim nos versículos 28 e 29 de Atos 15, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não são apenas eles usando o nome do Espírito Santo, mas o Espírito Santo inspirou a escrever que eles entenderam que isso vinha do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então está dizendo, não tem que circuncidar, não tem que preocupar com observar a lei. Eles dizem só essas coisas essenciais. Quais? Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Mas Paulo diz que não é necessariamente problema, ok, mas eu posso me abster não pela comida ou nem pelo ídolo em si, mas por causa do outro irmão. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. 1. 2. Bem
como do sangue. 3, da carne de animais sufocados. E 4, da imoralidade sexual. Apenas 4 observações iniciais são feitas, dizendo para eles, preocupem-se apenas com isso. É lógico que tanto a idolatria como a imoralidade já eram proibidas no Velho Testamento, e eles estão dizendo, isso é lei moral, continua. Mas eles pegam uma restrição alimentar e dizem, se abstenham do sangue. Nós precisamos entender que isso foi introduzido com clareza na Nova Aliança, como uma restrição. Porque mesmo antes da lei, isso já é tido como mandamento ou lei moral, Deus dizia, né, que a vida está no sangue, que o sangue não deveria ser consumido ou ingerido. Nós temos uma comida de origem portuguesa, muito conhecida no Brasil, especialmente no Nordeste, chamado sarapatel. Isso pode até mudar de lugar para lugar, mas é uma comida onde o alimento, a carne, é cozinhada com sangue. Nós conhecemos, por exemplo, em alguns lugares é chamado de galinha ao molho pardo, né? Aliás, quando a Bíblia fala abster do sangue é uma coisa, carne sufocada é outra, mas é parecido. Qual a questão da carne? No Velho Testamento, quando Deus entregou a carne para que os homens comessem, ele instruiu, vocês têm que derramar o sangue por terra, não comam do sangue. Então, que é a carne sufocada? Um animal, por exemplo, cujo pescoço era quebrado, mas não era cortado, pendurado, para que o sangue fosse embora, e era cozido no próprio sangue, isso era chamado a carne sufocada. Ou seja, dos 4, 2 mandamentos são especificamente sobre o não consumo de sangue. Então, se você nunca entendeu isso com clareza, eu quero falar com a maior clareza possível. Não há nada, absolutamente nada, no Novo Testamento que anule essa exceção, né, ou essa transposição de algo que não é só tratado como lei mosaica, e sim como lei moral. Agora, tirando essa única exceção, não há absolutamente nada com que nós precisamos nos preocupar no sentido de impureza ou de contaminação, a não ser a maneira como nos conduzimos para que a gente não escandalize ninguém. E terminando, né, eu gostaria de dar um destaque. A palavra de Deus fala muito sobre receber alimentos com ações de graças. E alguns, muitas vezes, acreditam que isso é só dizer para Deus muito obrigado, né? Na verdade, eu acredito que é mais do que isso. Mas antes de explicar que é mais do que isso, em 1 Coríntios 11, 24, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu. Antes de partir para comer, ele deu graças. Em Mateus 15, 36, a Bíblia diz, Jesus pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, antes da multiplicação, os partiu e deu aos discípulos, e esses distribuíram ao povo. Era um hábito comum de Jesus dar graças. Paulo, em Atos 27, 35, quando está naquele navio, né, na iminência de um naufrágio que vai parar, o povo vai todo para a ilha de Malta depois, a Bíblia diz que Paulo, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Eu acredito que essa oração, ela envolve mais do que só dizer um muito obrigado. A palavra de Deus diz que os alimentos que Deus criou são para ser recebidos com gratidão pelos que creem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 que Deus fez o estômago para receber os alimentos e os alimentos para serem recebidos no estômago. Chegará o dia em que ele vai destruir tanto um como o outro. Até lá, né? A Bíblia está dizendo que tudo o que Deus criou é para ser recebido com gratidão pelos que creem. Pastor, então por que durante um tempo houve a restrição? As leis, Hebreus 10:1 diz, não tinha imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. De alguma forma Deus estava sinalizando que eu e você, um dia na Nova Aliança, atualmente, teríamos que nos preocupar com o que nos alimentamos. Ele não estava falando só de buscar uma alimentação saudável, favorável ao corpo. Jesus, na verdade, estava falando de coisas das quais nós literalmente nos alimentamos, mas não entram no estômago, vão no coração. Jesus fala de sentimentos, Jesus fala de pensamentos, e Jesus fala a respeito de decisões. Eu vejo crentes que, em vez de se alimentarem da palavra de Deus, gastam horas, né, literalmente comendo porcaria na frente de filmes e seriados e nada da palavra de Deus. Eles não têm uma dieta balanceada. O tempo todo estão jogando valores do mundo, coisas que trazem contaminação, né? As conversas que têm, seja fofoca, maledicência, seja mera e simplesmente, às vezes, o tipo de coisa que se observa na internet ou redes sociais. Alguns estão o tempo todo comendo impureza. Se queremos nos preocupar, vamos entender a alegoria e saber que nós precisamos, de fato, ter uma preocupação com o que nos alimentamos, não necessariamente no aspecto natural. Com isso, não há nenhuma restrição que constitua o alimento pecado, a não ser a maneira como fazemos ou se violarmos. A única restrição, que é comer sangue ou a carne sufocada.
Eu espero que isso possa, de alguma forma, trazer clareza e orientação para você. E que, ao mencionarmos a questão da gratidão no final, a gente possa entender que, ainda que possa haver certa contaminação espiritual nas comidas consagradas, a Bíblia diz, se for recebido com gratidão a Deus, não só não é recusável, mas Paulo diz, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A oração que nós fazemos na hora de dar graça, mas o que é a palavra de Deus? É o fato de eu e você não apenas orarmos para que seja santificado, mas fazemos isso porque estamos fundamentados na palavra de Deus. Então, o alimento é santificado. Que Deus nos ajude a andar com sobriedade e sensatez fundamentados na sua palavra.